Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vem Comigo. E o programa de hoje está super especial, porque mais uma vez ele é uma parceria entre a Interpol e claro, o Seminário de Extensão, Pesquisa e Internacionalização, organizado pela CB, que é a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Internacionalização aqui no Centro Universitário Mata Rosa. E nosso tema da pesquisa é super legal, sabe? Porque todo universitário, eu tenho certeza, tem um momento de ações, longa meditação sobre isso. O famoso intercâmbio. Bom, e se você se pergunta como participar de uma oportunidade como essa, né, de internacionalização, fica com a gente que esse bate-papo vai te ajudar com certeza. E no final, você vai saber um pouquinho mais sobre como é estudar fora e participar de eventos de internacionalização e verificar as oportunidades acadêmicas. Agora a gente vai conhecer o nosso convidado da vez, nossos super especiais, vão contar um pouquinho da experiência dele. Obrigada pelo convite para estar hoje aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência, de uma experiência tão engrandecedora, tão importante, né? Não sei se eu começo já a falar um pouquinho agora, né? Desse momento, foi um momento assim, muito especial, e foi a aprovação do edital de internacionalização das nossas faculdades online. E eu fico até assim, tanto quanto emocionada de falar, porque eu, de certa forma, eu não esperava. Eu não esperava essa seleção, eu não esperava ser selecionada, porque deste edital de auxílio ao docente, só era apenas uma vaga. E era uma vaga para o Brasil todo. Então eu já entrei assim naquela desesperança, assim, poxa, é Brasil todo, então não vai vir para o Amazonas isso de jeito nenhum, não vai vir aqui. E de repente eu fiquei assim, me deu aquele estado de ansiedade. Cadê o resultado? O resultado não saiu do dia, saiu em dia posterior, e quando eu recebi, já foi só a notícia: parabéns, profa, a senhora foi selecionada, ganhou. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, né, que a Caboquinha Ribeirinha venceu todos os outros professores do Brasil, mas e isso se veio reacender uma chama de esperança e motivação também, mostrando, não somente para mim, mas para os outros professores, para os outros docentes da casa, que nós podemos sim competir com os outros estados, com as outras faculdades Weiden, com as outras faculdades do grupo Edux, que nós temos condições sim de sermos selecionados pelo nosso trabalho, por aquilo que nós estamos produzindo. E o grupo é isso, né? O Centro Universitário, as faculdades live é isso, é incentivando sempre o professor, motivando o professor a crescer e a crescer cada vez mais. A gente ouviu na professora ali, que a gente vai conhecer um pouquinho também na trajetória e da conquista de dois alunos aqui na Marração Online, que é o Luiz e a Heloísa. Pode começar. Olá, eu sou o Luiz, do curso de Engenharia da Extensão da faculdade, e no segundo período, e, assim, participar desse projeto da Wide Learning Program, quando eu soube do resultado, eu fiquei espantado, porque, assim, eu comecei muito recente na faculdade, então segundo período, já acredito, e, assim, eu falei, cara, não é possível que eu vá passar nesse programa, porque são muitos inscritos, né? Eu sabe também, muitos inscritos. E, sabe, o pessoal feliz, a família toda feliz, por ter conquistado, né? E espero poder aproveitar aí, como também falando aqui, esses dias que a gente vai estar estudando aí internacionalmente, né? Vivendo essa vida acadêmica fora do nosso país. E a minha trajetória com a internacionalização desse ano, no caso, no início do segundo período, eu me inscrevi no programa do nosso país, foi
o marco inicial, conhecer um pouco dos projetos, conhecer esse setor da educação que tem aqui na UARGS. E eu me apaixonei, eu sempre tive esse desejo, sempre tive essa parte. Conhecer novos países, novas culturas e novas pessoas. Na primeira tentativa eu não passei, mas foi o que me motivou a continuar tentando, a ir atrás, a procurar mais experimentais, porque todos os semestres sempre há perguntais, sempre há oportunidades novas dos alunos terem justamente essa chance de buscar a internacionalização, seja tanto aqui no país quanto fora. E quando houve oportunidade, eu só me formei em Lima, eu decidi me inscrever, eu não estava com muitas expectativas, assim como para a Espanha, porque foram os 4 alunos que se inscreveram nesse edital também, e foram apenas 10 vagas para o Brasil inteiro, então, para mim, jamais eu ia ser uma das escolhidas, porque durante todo esse período eu só pensava que também teriam tantos outros alunos tão capacitados. Confesso que eu não dei tanto que seria possível essa vaga ser minha, mas eu tentei, eu fui. Eu já tinha as requisitos que eram pedidos na edital, como o espanhol, como a frequência e também os simulados que eram requeridos lá. E apenas tentei e fui. E quando saiu da etapa, não saiu no dia também. Fui postergar 2 dias, então foi uma ansiedade horrível. Mas quando saiu, eu particularmente não acreditei. Fiquei um tempo aí ansiosa, não acreditei que aquilo poderia ser possível. Ainda estou em processo de aceitação, mas estou nessa expectativa altíssima, junto com o Luiz, de poder conhecer um país novo, com a ajuda da Rafa Falcão, com a ajuda da instituição, porque se não fosse por ela, eu acho que eu não teria nem ideia, nem noção de quando eu poderia viajar por fora do país. Essa é a minha primeira oportunidade, inclusive, viajando para fora do estado e do país. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade pelo Rafa Falcão estar aqui hoje, dando voz a nós, pela oportunidade de contar um pouco da história. Estar aqui com vocês, também esperar vocês a se inscreverem e participarem, para pensarem no futuro, vocês estarem de nossa gente, mais uma viagem internacional para poder estudar pesquisa nova de administração da etapa e loucura, né, para a família e, claro, para a gente também saber que é o tipo da nossa vontade. E agora eu queria saber da professora Leite, a senhora já viajou, né? Eu sei Já. uma da viagem, já foi a viagem, como foi o processo de inscrição, um pouquinho de como é a sua pesquisa e como aconteceu o processo. É, inicialmente, eu acho que esse período estava ser. Eu já tinha me inscrito, né, nesse edital no ano passado e eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar porque, detalhe, queridos, muito importante, eu não atualizei o meu Lattes. Então, eu tinha publicações, eu tinha algumas participações, premiações, e eu não coloquei. Então, quando eu fiz a minha inscrição no ano passado, eu não estava com o meu lado atualizado. Olha quanto isso é importante, né? Nós fazemos isso, nós buscamos, né? E, então, eu fiquei em segundo. E eu vi o Lattes do amigo que foi selecionado, do colega, e disse assim, puxa vida, eu tenho até um pouquinho mais do que ele. Isso, mas bobeira minha. Quando foi este ano, eu comecei a atualizar o meu Lattes e eu fui deixando ele atualizar, não só atualizar, como também, claro, né, buscando sempre preencher os outros requisitos, como docente dentro da casa, a questão das participações no seminário, participação nos cursos de extensão, e estar sempre com conteúdo, tudo lançado, enfim, todas aquelas atividades que são inerentes ao docente, né? E aí, quando chegou agora esse ano, eu estava com três artigos prontos, todos eles falando sobre comércio internacional, falando sobre direito oriental internacional, falando sobre a nossa Amazônia, mas no olhar também, né, internacional. E eu estava com esses 3 artigos, aí pensei, né, vou
enviar os 3 para o Congresso, esse Congresso Internacional que aconteceu em Portugal, em Barcelos, na cidade de Barcelos, província, né, de Barcelos, que chamam, e encaminhei os 3 na esperança de que pelo menos um deles fosse aceito. Para minha surpresa, os 3 foram aceitos, né? Então, eu disse assim, pronto, 3 aceitos, eu me vi na obrigação de ir, na obrigação de ir lá para defender, porque depois não é só a participação, mas essa defesa ela se transforma depois em capítulo de livro. Isso é importante para o docente, do âmbito profissional, isso é importante para a faculdade, ser nosso centro universitário, ainda pode ter a faculdade na cabeça, né? Nosso centro universitário, mas e eu já inscrita também, enviei, quando saiu a aprovação dos 3, era para você enviar um. E se quer saber, eu vou enviar os 3, só para saber que só um seria considerado, mas para mostrar, de repente, que nós, professores daqui da região norte, daqui do nosso Amazonas, nós produzimos e produzimos bem, né? Uma vez que um congresso é um congresso internacional, com participação de várias faculdades da Universidade da Europa e mais várias e várias federais e estaduais daqui do Brasil que também estavam participando, para mostrar também que nós temos um corpo docente valoroso. Eu acho que isso é importante. Isso é importante para nós, enquanto academia, enquanto comunidade acadêmica, tanto para docentes como para discentes também. Então, procuramos sempre estar ali, né, incentivando, procurando sempre estar junto, caminhando com os nossos alunos e participar de um congresso da magnitude que foi esse congresso, foi muito, muito importante, muito relevante, porque é uma troca de experiências. Você está ali, você nem está levando só o teu nome enquanto profissional. Você chega naquele lugar e você está levando o nome da tua instituição terceira superior. Então, ela fica conhecida também. O nome dela é propagado, ela sai desses limites territoriais do Amazonas, sai do limite territorial do Brasil e ganha esses ares internacionais. Então, isso é muito importante para a gente enquanto academia. E eu posso falar mais uma coisinha ainda? Nessa parte da internacionalização, ou seja, o quanto isso é importante, só trazendo aqui para vocês, no curso de Direito, formou agora, no meio do ano, o aluno chamado João Felipe, e eu participei, orientei ele, nós fizemos um artigo. Este artigo nós mandamos para o Congresso Internacional também, e ele foi aprovado, esse artigo, e nós fizemos a defesa, é o primeiro congresso internacional que nós temos no Brasil desde 2016, e ele é totalmente online, ele foi o primeiro. Quando nem se falava nisso, esse congresso ele já existia, é o CAE de Juiz. E eu trabalhei com o João Felipe, e nós tivemos este artigo aprovado. Fizemos o nosso vídeo de defesa. No dia do congresso, esse vídeo foi veiculado para todos os participantes do Congresso Internacional. E aí, depois, ele foi publicado, já foi publicado agora, saiu agora em final de agosto, e estava lá o artigo com o capítulo de livro. Então, isso aí foi muito bom, fez um diferencial muito grande para ele, porque ele saiu de da graduação, já aprovado na OAB, e ele saiu daqui, aprovado na OAB, para trabalhar em Santa Catarina. O sonho dele era fazer o mestrado lá em Santa Catarina, e hoje ele está aprovadíssimo no mestrado. Ele não precisou nem fazer a pós-graduação lá de ciências, ele já saiu da graduação direto para o mestrado. E o que foi o diferencial e o que fez a diferença também
ele ter uma publicação, ele ter um currículo Lattes dele premiado com uma publicação em um congresso internacional, um capítulo de livro, ele ter uma defesa que ele fez, ter uma produção técnica que foi a produção do vídeo, a submissão e a participação. Eu digo para ele assim, meu filho, com um trabalho você pontuou em 5 áreas diferentes do teu currículo Lattes, isso fez toda a diferença. Então, isso é isso mesmo. Né? Então, isso é importante. Você buscar, porque às vezes você não acredita nem em você mesmo. Eu falei um pouco, né? E nem eu acreditei que eu seria selecionada e fui. E às vezes eu digo para os meus alunos, sigam em frente, vocês façam o que vai acontecer. Vocês vão conseguir, vai dar certo. E eles não vai, não consigo. Eu acredito muito mais no potencial de vocês do que vocês mesmos. Então, a gente vai sempre trabalhando desse jeito, dessa forma, para fazer a diferença. E o que eu falei aqui é bom. A gente fala comunidade acadêmica, não somos somente nós professores, mas somos nós professores e o nosso alunado também. Então, nós caminhamos e reunimos para ser. Cada vez que nós participamos de um congresso, seja internacional ou nacional mesmo, hoje a tônica é ser internacional, mas nós crescemos, nós amadurecemos, a nossa formação, ela se concretiza, ela se fundamenta muito mais. Não é importante. Você conhece um povo diferente, você conhece uma língua diferente, não foi muito... Se bem que foi o meu caso, sim, porque quando eu cheguei em Portugal, você vê uma entrevista de um brasileiro aparecendo legenda ali embaixo. Então, de certa forma, né? De certa forma, então, é tudo diferente, é tudo novo, e é sempre muito enriquecedor. Então, meninos, aproveitem ao máximo quando vocês chegarem lá na Bíblia. Bem que a professora podia estar aqui comigo. Aproveitem mesmo, que é uma oportunidade. Como a professora Lene falou, aproveitem os professores, né? Se tem alguma dúvida sobre artigo, sobre publicação, sobre como trabalhar também, procurem saber mais sobre os professores, como coordenador do curso, que com certeza tem várias oportunidades que a gente nem imagina, né? A gente não existe, mas vale a pena tentar. E agora que você saber tudo isso, né, que é o também, claro, eu fico motivou vocês se inscreverem, né, no Summer Program, para ir lá no Peru, quanto mais difícil. Quais são as expectativas que vocês têm, né, para essa viagem? Pode pensar. Olha, eu sempre tive ligado assim com literatura, né? E, primeiramente, o inglês, eu realmente estudei por conta própria. E aí, quando surgiu o edital do Alexandre Program, eu vi que a língua que era registrada era espanhol. Uma língua que eu também me interessava bastante. E eu falei, por que não, né? Vamos sentar. E aí, para unir as duas coisas, a minha graduação, esse aperfeiçoamento da língua, né, essa imersão que a gente quer ter, eu falei, vou me inscrever. E também, eu sempre gosto de falar que me motivou mais ainda a se inscrever foi a minha família. E em principal a minha mãe. Porque a minha mãe, ela foi aluna daqui da faculdade, e ela sempre, quando estava ali no ensino médio, aquela questão do vestibular, Enem, ela sempre falava, olha, Luiz, na faculdade, o programa tal para internacionalização, né? A faculdade faz isso, aquilo. Eu não imaginava que eu estaria aqui participando desse programa. E assim, ela ficou muito orgulhosa de mim, assim como eu mesmo fiquei orgulhoso de mim, porque eu não pensava mesmo, né, que ia passar. E eu me inscrevo também, porque eu quero pôr em jogo mesmo esse meu espanhol, aprender de fato, ter essa invenção, e quem sabe, né, como a professora Lene falou, né, estar em grandes congressos, em grandes artigos, e conhecendo novas pessoas, e interagir aí com toda forma. Você vê, uma coisa, eu também não faço isso. Depois eu sei espanhol, logo no dois. E vamos fazer a residência de então, eu isso porque eu sempre tive interesse nessa área. Mas eu vou te ver efetivamente uma oportunidade mais fantástica. Quando eu cheguei aqui, eu sempre tentei estar destinado banco a negócio acadêmico.
quando se simpatia participar. Em relação à frequência também, eu evitava faltar qualquer curso. As provas também sempre me preparava, sempre fazia os exercícios, usava os conteúdos que tinham no sábado, para o meu marido também. Porque todos esses pontos, eles não são obrigatórios, mas eles contam para que a gente consiga efetivamente falar. E logo no início da jornada, uma das pessoas que mais funcionou foi o treinador de dança, o professor Wesley, que em uma das aulas também entrou no meio da aula e falou para todo mundo: gente, essa menina tem 10 no cérebro dela. Você tem que escrever esse programa, você tem que pensar, porque é uma oportunidade pública, você não pode passar. Isso foi uma das coisas que me inspirou bastante, porque eu não imaginava que eu não poderia ser uma das pessoas que eu imaginava que um dia esse meu esforço poderia de alguma forma ser conhecido. Mas isso foi uma coisa que mudou bastante na minha mente, a forma como eu via essas oportunidades. Isso ampliou muito a minha visão. E quando chegar nesse segundo período, eu me inscrevi não só no Summer Program, mas também como Line Program, para fazer o curso de Stroke e desafiar a universidade também. Eu também passei, são aulas com dados em inglês. Então, também estou tendo a oportunidade de desenvolver mais sobre inglês, questões de conversação, questões também de implementação, de atividades, tudo mais contato, para também ter essa oportunidade efetivamente de falar com pessoas nativas, que tinham essa fluência na língua. E o espanhol, eu também me queria muito melhorar, porque eu tenho um nível básico, estou estudando, mas eu queria muito conhecer mais também, tanto o inglês. E aí eu vi a oportunidade de poder escrever e fui. Não pensei muito sobre, eu só fui. Eu vi que eles faziam requisitos e que estavam em escrever. Não pensei demais, só confiei e deixei passar com pequena calma. E quando apareceu uma mensagem, inclusive, da coordenação do Rio de Janeiro, perguntando se eu tinha disponibilidade, eu ia já. Eu tentei nem ficar muito ansiosa, falei, sim, eu tenho 100%. E no dia seguinte saiu o resultado oficial e eu estava muito selecionada. Então, realmente foi surreal essa experiência toda. Eu jamais imaginaria na minha vida ter essa oportunidade de examinar de forma naturalmente. Eu vejo da forma séria. Eu vejo essa oportunidade hoje em dia. Eu só quero agradecer, sinceramente, e espero poder continuar buscando mais e mais. Por meio dessa viagem também, pessoas novas. E a forma como as pessoas elas podem lidar com o problema, podem visualizar essas oportunidades de novos. Também de compartilhar experiências e de poder ouvir não só academicamente, mas profissionalmente e pessoalmente. Então, é isso. De uma forma a inspirar vocês a tentarem. Existem várias oportunidades durante o ano. E tem mais, né? Então, quem passa uma manhã tem as oportunidades que aparecem. Eu queria saber tudo isso. O que você espera, né? Nesse direito, né? O que você espera que vai trazer de lá e você esperar tentar, né? No Brasil. Assim, eu não espero ter bastante contato com a área jurídica, né, como está informado, essa dimensão, ela não vai ser somente de marketing, ele vai ter para a área jurídica, ele tem ali, e da área do direito, a gente vai ter todo esse conhecimento como funciona a área jurídica, da parte mais governamental do nosso inteiro. Uma área que eu também me interesso bastante é o direito público, então a gente vai ter esse contato com o direito público e também com o direito privado, né, ali nos escritórios de advocacia freelance, e trazer, né, um pouco desse conhecimento, essa aprendizado, né, para a minha graduação, né, para a minha. Mas eu queria saber da Heloísa. A engenharia industrial, cálculo, tecnologia, uma coisa muito objetiva. Mas também é bom você resolver o ano. E eu queria saber como que você acha, né, ter essa oportunidade lá fora, mas engrandecer a sua graduação. Vários é justamente a gente buscar novos meios, novas formas de solucionar problemas. Então, sempre mudando, a gente está sempre evoluindo com os problemas também. Então, minha vontade, eu desejo poder aproveitar a oportunidade
para conhecer pessoas novas, ter a oportunidade de conhecer eles, ver como eles utilizam a fluida que tem como necessária, com as ferramentas de estudo que não estão alunos, mas eu também posso aprender bastante inglês, sou bem crua nessa área. Então, eu espero que ajudem todas as pessoas que têm experiência na área, gostam de maneira e criar minha visão de relações, de ver se tem esse crescimento aqui, sabe? De só uma solução para cada coisa, só uma forma de pensar e não é dessa forma. Então, a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, de outros investir em outras formas de pensamento, eu espero que elas possam justamente agregar em mim, não vai ter que desviar a direção para o país também não lugar no dia que é muito importante. Na ideia, precisa ter a mente aberta para poder precisar novos meios, novas formas a todo momento. Com certeza. E tanto de não aproveitar muito. E vou voltar de lá três mais, assim, eu tenho certeza que vai ter gente que entendeu. E claro, como vocês estão no início da faculdade, nossa, tem uma visão muito legal da faculdade. Legal. Lembrando que a gente está chegando na reta final. Eu vou compartilhar algumas perguntas, né, de dúvidas que foram compartilhadas pelos alunos aqui no centro universitário. A primeira pergunta é da professora Leni, que é o seguinte: professor, como o intercâmbio pode contribuir para a formação de profissionais integrados? Eu acho que essa pergunta você respondeu ainda há pouco, né? Eu acho que você passou todas as respostas prontinha, né? Que é justamente como que você pode se enriquecer conhecendo, compartilhando ideias, e como eu falei aqui ainda há pouco, quando você participa de um evento, que é um evento internacional, não são apenas os outros profissionais brasileiros que estarão ali, mas você tem, neste congresso específico que eu fui, que é o COMPED, que é o Congresso de Pesquisa e Internacionalização Internacional na área do direito, né? Os pesquisadores do direito. E lá nós tivemos contato com professores das universidades da Espanha, da Itália, da França, de Portugal, né, de várias universidades de Portugal. Portugal tem muitas universidades, tem províncias, inclusive, que elas são conhecidas pelo ensino, né, como Porto, Barcelos, Braga, Coimbra. Então, são muitas mesmo. Então, todos ali você se sentia assim, sedento de beber dessas fontes. E é isso que vem nos enriquecendo, que vem trazendo mais experiências. E nós estudamos com nossa área de direito, o direito, que é uma parte que chama de direito comparado. E esse direito comparado é exatamente isso. É como é o nosso direito no Brasil e como é o direito em outros países. Então, a gente vai fazendo essa comparação. Direito do Brasil com o direito da Espanha, com o direito da Itália, com o direito da Alemanha. E assim você vai, para os Estados Unidos, você vai fazer as comparações. Então, é o direito comparado. E isso nos enriquece muito porque você começa a conhecer de uma forma mais aprofundada o nosso direito quando você compara, quando você tem o conhecimento de outros países, de outras normas, de outras legislações, e você diz assim, lá é daquele jeito, mas aqui é assim, é dessa forma, e parece que tudo vai se desmudando. Essa experiência, com certeza, os meninos vão ter, quando eles retornarem lá de Lima, eles vão ter esta visão, assim, nossa, lá é deste jeito, e no Brasil é desta outra forma. E isso, fazendo esta comparação, você vai fazendo a tua formação para informação. Você se forma para informar, para compartilhar. Eu sempre digo, eu sempre falo isso. Você adquirir conhecimento e guardar o conhecimento para si, você nada fez. O importante é você ter esse conhecimento e você compartilhar. Compartilhar na tua sala de aula, compartilhar numa roda de conversa,
compartilhar com amigos, compartilhar escrevendo artigos, encaminhando, seja em congressos nacionais, internacionais, você leva, como eu falei ainda há pouco, você sai dos bibliotecatórios, dos seus limites, e você alcança outras pessoas. Porque assim como nós chegamos lá sedentos pelo conhecimento dos outros colegas de outros países, eles também esperam isso também da gente. Então, é uma troca de conhecimento muito grande. Então, isso aí só faz com que o profissional, ele realmente ele tenha uma formação muito mais sólida, muito mais mesmo forte, para que ele possa se manter assim, forte no sentido de que você tem uma formação mais robusta. Isso é importante. Agora eu queria saber as informações de oportunidade. Então, o que você diria, né, para o estudante se preparar para a internacional e na academia de forma geral? O que você diria? Acho que o primeiro ponto é você começar agora, porque os pais que estão na educação não são uma pessoa que estão me preparando até chegar. Então, para eles já estão. Então, comece agora, você define que você quer conhecer o país emergente. Europa, Ásia, busca conhecimento de idioma, busca conhecer mais, estudar mais sobre o país. E também busca universidades, pesquisa, todos os teatros como então você pode procurar estudar esses e com meio dessas informações dá para você se preparar, ter também são os segurança das classes anteriormente. E o que a gente tem para dar essa universidade e formar mesmo para poder se desenvolver. Também fazer simulados, enquanto a gente está em vários preparar as provas também, fazer revisões, tudo isso coisas que não são obrigatórias, se a gente não fizer durante o tempo não vai acontecer nada, mas são pontos que mudam muito na hora da escolha. Porque no nosso mental, principalmente, como eu falei, eu faço meu aluno, na verdade, mas que houve situações que conseguem alguém que não pode acontecer nada. Porque não tinham a mesma qualidade de horas de estudo, como eu, como o Luiz, e que são fáceis. Então, né, questões, não estou pequeno, mas a gente faz toda a diferença e pode mudar a nossa vida. Então, é importante que a gente vá se preparando aí, desde agora, não deixe para depois, não deixe para quando final adulto. E também é importante que você tente não fique acanhado com esse pensamento, não vai dar certo, são muitos jogos, mas é importante você deitar, porque se você não faça, nunca vai descobrir. Quem sabe o seu pensamento pode estar hoje, próximo período, quem sabe, ser a oportunidade também voltar com história, voltar na história e criar para você, quais são as dicas que você teria para o futuro? Olha, primeiro ponto é você ter interesse, ter realmente interesse nas pessoas adultas e, principalmente, a gente fala todos esses pontos de verdade que não é importante aqui na faculdade, como estudar, como escola, como trabalho, sobre estudar um trabalho que é bom, né? Então, você faz, você realmente não tem interesse. Além de você tratar a organização, você precisa eu preciso alguns básicos do organismo ter direito, né, para poder se comunicar. E o que ela já falou para mim, que é uma questão a se destacar, é a questão de não ter medo. Não tenha medo. E a gente tem muitas vezes, outros alunos, pensam assim, nossa, sou porque eu não vou conseguir. Né? Só se está se diminuindo, mas não, você tem que justamente como é que você saber que você é capaz, você saber que você vai conseguir. E, né, quem sabe você não vem conseguir, então não tenha medo, vai, peso, e vá, nos seus objetivos e consiga ter os que você não quer. Eu olhei que está tendo. Isso. Eu acho que eu não tenho esse. Então, eu acho que eu não tenho tantas coisas. Mas por que você não tinha que ficar com essa produção, né, da seleção, aí no próximo ano, mesmo normalmente, para mais, né, ter mais condições, né, isso é muito importante. Eu gostaria agora de aproveitar para agradecer, né, os convidados por serem aqui.
Nós te agradecemos. Excelente. Muito obrigada. Você com certeza vai ser um inspirador, né, para os alunos, meus professores de pontos. Eu gostaria também de falar que esse bate-papo, ele foi bem no objetivo de despertar nos espectadores, né, dos alunos, né, essa vontade de saber mais. Né? Então, se preparar, procurar saber qual a oportunidade na educação, de gestão, o que a faculdade está oferecendo, que pode ser um grande diferencial no ciclo de vocês, seja acadêmico, profissional, pessoal, enfim. E aí, então, dentro da faculdade, várias oportunidades, como o programa de agricultura, né, tem inglês, tem espanhol, tem francês, gente, muita coisa. Eu te digo, eu sou filho de francês, espanhol, é muito legal. É uma troca com os alunos de outras lives, né? Então, você cresce pessoas novas, você aprende idiomas, isso é muito bom. Também tem o intercâmbio remoto, né? Você precisa sair de casa para você evoluir o idioma, né? E aprender o idioma, é bem legal. E, claro, tem os intercâmbios presenciais, né? Você pode ir para um país desse estado mais próximo da cultura, né? Também tem isso. Sem internacional, tem nacional também. Então, aqui no Brasil também você pode estar conhecendo outro estado, conhecendo outras pessoas, que é muito legal. Então, eu gostaria mesmo de deixar essa mensagem. Né? Procure os professores, coordenadores, se ele for falar com o outro, né? Mas para de nunca esse idioma, né? Aproveita também essa oportunidade. E, claro, procura a coordenação de extensão na redação, claro, vocês vão ter mais informações sobre isso. Claro, também fiquem atentos às próximas novidades, onde o vídeo vai voltar e com coisas muito mais legais e interessantes. Então, gente, muito obrigada. Vem comigo. Yeah. Yeah.